Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. O texto bíblico para a mensagem de hoje está lá em 2 Reis, capítulo 3, no verso 11, aonde fala: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Sabe, amado ouvinte, vamos falar hoje sobre o legado de Elias. Sabe, através do ministério de Eliseu, aprendemos que grandes homens foram aqueles que aprenderam a servir. E vamos falar hoje da origem da chamada. Falar hoje da exclusividade da chamada, o custo da chamada, a autoridade da chamada. Sabe, os inimigos da chamada e os resultados da chamada. E para resumir tudo isso, vamos ler apenas alguns versículos e eu vou tentar, à luz da palavra do Senhor, falar um pouquinho de cada tópico. Diga para o Senhor aí neste dia: Senhor, fala no meu coração, porque eu necessito ouvir a tua voz. Sabe, meu amado ouvinte, o Senhor fala de maneira grandiosa através da palavra, porque é a palavra quem restaura, é a palavra quem liberta, é a palavra quem transforma as nossas vidas. Que o Senhor fale com você através da palavra. E a leitura da palavra de hoje está lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 16, 17, 19 e 21. Vamos ler? Fala assim a palavra do Senhor: Também Ageu, filho de Nissim, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, e Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azel, matá-lo-á Gel, e o que escapar da espada de Gel, matá-lo-á Eliseu. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixai-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, por que tenho eu feito? Por que eu tenho eu feito? Voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e os deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Sabe, meu amado ouvinte, o norte-americano A.W. Tozer disse certa vez que nada morre de Deus quando o homem de Deus morre. Sabe, isso é máximo. É verdadeira em relação ao profeta Elias e ao seu sucessor Eliseu. E Elias exerceu um ministério excepcional no reino do norte e sem dúvida foi responsável por ajudar o povo de Deus a manter a sua identidade. Sabe, meu querido ouvinte, todavia, assim como todos os homens, chegou um dia em que precisou parar. Elias teve o cuidado de seguir a orientação divina para escolher o seu sucessor, bem como prepará-lo da forma correta. Esta é uma lição, meu amado ouvinte. Sabe, é uma lição que nos ensinará como se deu esse processo e como podemos aprender com ele. Sabe, ao longo do percurso de Elias, vamos voltar um pouco às origens. Elias fez um longo percurso até chegar ao Monte Horebe, também
conhecido na leitura bíblica como Monte Sinai. Você vê isso lá em Êxodo, capítulo 3, no verso 1. Também no capítulo 19, verso 1 e 2. Sabe, a Beceba até o Monte Sinai, o percurso era de aproximadamente 400 quilômetros. Foi nesse monte que o Senhor havia se revelado a Moisés, muito tempo antes, como o grande eu sou. E posteriormente foi nesse mesmo monte que o Senhor revelou a lei a Moisés. Você vê isso lá no capítulo 19, no verso 20. A distância, meu querido, era muito grande, mas Elias necessitava voltar às origens da sua fé. E sem dúvida, esses fatos, sabe, estavam na mente de Elias. Quando ele ali se dirigiu para reorientar a sua caminhada, nada melhor do que voltar às suas origens. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Vendo que Elias havia se enclausurado em uma caverna, o próprio Senhor trata de dialogar com o profeta. E é nesse diálogo que percebemos que Elias estava vendo as coisas de uma forma distorcida. Duas coisas ficaram patentes. Deus continuava sendo o Senhor da história e Elias não havia trabalhado em vão. Lá em 1 Reis 19, do 9 ao 14, o Senhor revela então ao profeta a existência de 7.000 remanescentes da adoração a Deus. E você pode se questionar, quem eram? Ninguém sabe, mas com certeza pessoas do povo que nem mesmo eram vistas, mas que amavam ao Senhor. Foi o próprio Deus que os havia conservado. Mas a revelação continuou. Deus revelou a Elias a necessidade de um sucessor. Você vê isso lá em 1 Reis 19, 16. Deus agora tinha outros planos para Elias. Sabe, deveria, portanto, dar lugar a outro. Deixa eu te dizer uma coisa, amado ouvinte. Nós não somos descartáveis, mas saiba você que ninguém é insubstituível. Você está entendendo? Ninguém é insubstituível. A exclusividade da chamada, eu quero falar um pouco sobre Elias na casa de Eliseu. O texto lá em 1 Reis 19, do verso 19 ao 21, que trata sobre a vocação de Eliseu, sabe? É rico em detalhes a respeito da sua chamada. Alguns deles se sobressaem nesse relato, principalmente observamos que Deus chama pessoas fiéis. Sem dúvida, meu amado ouvinte, Eliseu fazia parte dessa estatística divina dos 7.000. Em segundo lugar, Deus chama para seu serviço pessoas que são ocupadas. Ele estava trabalhando com 12 juntas de boi. A obra de Deus não é uma profissão e muito menos, sabe, nem tão pouco um emprego. É vocação. Você está entendendo? É vocação. Em terceiro lugar, Eliseu percebeu que o ministério tem custos. Ele sacrificou os bois e os deu como comida ao povo. Sabe, meu amado ouvinte, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem põe a sua mão no arado, não pode olhar para trás. Em quarto lugar, Eliseu entendeu que o ministério profético é servir. Eliseu passou a servir Elias. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Como fala Josué Gonçalves, de nada adianta o ofício se a unção não acompanha. Não é, meu amado ouvinte? Portanto, o ofício que é quem determina a unção. Mas a unção que valida o ofício. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Elias encontrou a Eliseu, o texto sagrado registra e lançou o seu manto sobre ele. Sabe, na cultura bíblica, o manto é um símbolo de autoridade profética. Lançá-lo sobre
outra pessoa demonstra transferência de poder e autoridade. Sabe, com esse gesto, Eliseu estava sendo credenciado para o ofício profético. De nada adianta, meu amado ouvinte, o ofício sem a unção. Sabe, se a unção não acompanha. Não é, portanto, o ofício quem determina a unção, mas a unção que valida o ofício. Você está entendendo? Eliseu, de fato, recebeu autoridade divina, pois exerceu um ministério marcado por milagres. Hoje há muita titulação, mas pouca unção de Deus. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. O relato de 2 Reis, no capítulo 2, no verso do 1 ao 8, mostra algumas fases do discipulado de Eliseu. Elias vai a vários lugares diferentes e em cada um deles observa-se que o profeta põe o discurso à prova. Principalmente Eliseu demonstrou estar familiarizado com aquilo que o Senhor estava prestes a fazer. Sabe, ele estava consciente de que algo extraordinário envolvendo o profeta Elias aconteceria a qualquer momento. E que ele também fazia parte dessa história. Em segundo lugar, meu querido, Eliseu mostrou a perseverança quando se recusou largar Elias. Ele o acompanhou em Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. Sabe, tivesse ele ficado no caminho, não teria sido o homem de Deus que foi. Somente os perseverantes conseguem chegar ao fim. Em terceiro lugar, Eliseu provou ser um homem vigilante quando viu Elias sendo assunto aos céus. Sabe, eu fico imaginando aquela nobreza de um pedido. O pedido de Eliseu, o pedido que Eliseu fez a Elias antes de o profeta ser assunto aos céus, é algo que merece uma reflexão à parte. Sabe, na verdade, o pedido de Eliseu revela a nobreza da sua chamada. Diante de uma oportunidade única, Eliseu não teve dúvida e pediu que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Eliseu tomou conhecimento daquilo que o seu mestre fazia. E em outras ocasiões ele mesmo fora testemunha de seus milagres. Sabe, ele não tinha dúvida, queria aquilo para ele. Só que em uma porção bem maior, Deus agradou-se do pedido de Eliseu, como se agrada do pedido de Salomão, em 1 Reis 3, no verso 10. Sabe, meu amado ouvinte, muitas vezes as pessoas preferem aquilo que é medíocre, sabe, em vez do que é nobre. Prefere escolher o que satisfaz o ego, em vez de escolher o que agrada e alegra a Deus. Eu quero falar a você de um legado, sabe, o legado de Elias. Eu quero falar do espiritual. Elias saiu de cena, mas deixou a seu discípulo um grande legado. Ele não era rico, mas foi um gigante na fé. E como tal passou, sabe, ao seu discípulo um exemplo de piedade e serviço. O profeta defendeu ardosamente o culto divino. Você vê isso lá em 1 Reis, no capítulo 18, do verso 22 ao 36. Sabe, extremamente ousado, enfrentou o rei Acabe e predisse a grande seca sobre Israel. Veja isso lá em 1 Reis 17, no verso 1. Somente um homem, sabe, um homem com semelhante fé em Deus seria capaz de protagonizar os fatos narrados sobre o livro de Reis. 1 Reis 17, 8 ao 23 e 18. Capítulo 18, 41 ao 46. Sabe, Eliseu viveu nesse contexto. Foi influenciado por ele. E teve esse legado como herança. Sabe, meu querido, a moral. Deixa eu falar uma coisa para você. O profeta Elias não era apenas um homem de grandes virtudes espirituais. Era também portador de singularidades, sabe? Predicados morais. O seu valor e coragem são perspectivos no relato bíblico. Ele confrontou os profetas de Baal.
e reprimiu-os severamente. Você vê também, sabe, a percepção do que era certo ou errado, do que era justo ou injusto, sabe, bem aparente na vida de Elias, pois isso teve autoridade moral e espiritual para repreender severamente a Acabe. Sabe quando este consentiu no assassinato de Nabote? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eliseu aprendera que ninguém conseguirá ser um homem de Deus como Elias o foi, se não possuir valores morais e espirituais bem definidos, meu querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. A história de Elias e de seu sucessor, Eliseu, é instrutiva, sabe? Tanto para a liderança espiritual. É demais, é uma coisa muito grande. Louvado seja Deus por isso. Com Elias, nós aprendemos que os líderes são humanos e, portanto, sucessivos a falhas. Aprendemos que a história do reino de Deus é construída por homens que se dispõem a obedecê-lo. Sabe, meu amado ouvinte, deixa eu dizer uma coisa para você. Ande com pessoas que acrescentam a sua fé. Ande com pessoas que alimentam você a ser estimulado por aquilo que atrai a presença de Deus. Sabe, aquele que anda com sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Medite nisso, que o Senhor Jesus te abençoe de maneira grandiosa.